Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje é domingo, dia 17 de agosto e está no ar mais uma edição do Plantão Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, com as principais notícias deste fim de semana. A líder executiva da União Europeia recebeu o presidente da Ucrânia, enquanto líderes confirmam que vão se juntar a Volodymyr Zelensky na viagem a Washington amanhã, segunda-feira. A movimentação de Ursula von der Leyen ocorre em meio à pressão por um acordo de paz depois da cúpula entre Trump e Putin. O encontro entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, foi em Bruxelas, na Bélgica. O encontro marcou o início de uma videoconferência com a Coalizão dos Dispostos, grupo informal de países aliados da Ucrânia, e reforçou o apoio europeu a Kiev. Saudamos a disposição de Trump de contribuir com garantias de segurança semelhantes às do artigo 5 para a Ucrânia. A coalizão dos dispostos, incluindo a União Europeia, está pronta para fazer sua parte. A líder europeia já confirmou que vai com Zelensky na visita a Washington nesta segunda-feira. Logo após o encontro, o presidente da Ucrânia falou sobre a possibilidade de um acordo trilateral. A questão territorial é muito importante. Ela deve ser discutida apenas pelos líderes da Ucrânia e da Rússia e em reunião trilateral. Ucrânia, Estados Unidos, Rússia. Até agora, a Rússia não dá sinais de que uma reunião trilateral acontecerá. E se a Rússia se recusar, novas sanções serão aplicadas. É necessário cessar fogo e trabalhar rapidamente em um acordo final. Outros líderes europeus, incluindo o presidente francês Emmanuel Macron, o chanceler alemão Friedrich Merz e o líder finlandês Alexander Stubb, também confirmaram que vão seguir para o encontro na Casa Branca. O objetivo é mostrar uma frente unida diante da mudança da estratégia de Donald Trump. O presidente americano abandonou a defesa de um cessar-fogo imediato e passou a defender um acordo de paz mais amplo, alinhado com interesses de Moscou. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também viajará com a delegação. Meloni é vista como uma das vozes mais próximas de Donald Trump na Europa e foi a única líder presente na posse do republicano em janeiro. Em comunicado conjunto feito após a reunião entre Trump e Putin, os líderes europeus afirmaram que Moscou não pode ter veto sobre o futuro da Ucrânia. Defenderam garantias de segurança inabaláveis para o país e reforçaram que a integração à União Europeia e à OTAN é um direito de Kiev. O comunicado também ressalta que as sanções contra a Rússia vão permanecer enquanto a invasão continuar. Vamos ver agora um destaque do nosso site. O Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, já está aqui na tela para você. Melania Trump publica carta a Putin pedindo fim da guerra com canetada para proteger crianças. A primeira-dama dos Estados Unidos publicou o texto na conta do presidente Donald Trump da rede social Truth. A carta endereçada ao presidente da Rússia apela para que ele assuma um papel ativo na proteção da infância em meio a esse atual cenário internacional. Melania afirma que toda criança compartilha os mesmos sonhos no coração, independentemente do lugar onde nasce, e que cabe aos pais e também aos líderes mundiais nutrirem a esperança das próximas gerações. Para ver mais notícias como essa, acesse o nosso site www.timesbrasil.com.br. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pautou para o dia 20 a votação da proposta de emenda constitucional que dá autonomia financeira ao Banco Central. Se aprovado, esse projeto vai transformar a autarquia em uma empresa pública. E isso vai permitir ao Banco Central utilizar as próprias receitas para bancar o funcionamento e o pagamento de despesas próprias, sem a necessidade de transferências orçamentárias do governo federal. Esse modelo já é adotado por bancos centrais de outros países, como Estados Unidos, Canadá e Noruega. A proposta é defendida por integrantes da diretoria do BC, mas tem resistência dentro do Palácio do Planalto e de parte da esplanada dos ministérios. Se avançar, o texto segue depois para a Câmara dos Deputados. E a próxima semana de indicadores econômicos no Brasil começa com destaque amanhã, na segunda-feira, para a divulgação da prévia do PIB com o IBC-BR. Todos os detalhes sobre a expectativa do mercado para os próximos dias com o nosso repórter Léo Valente.
Essa segunda-feira já começa com a divulgação dos dados de investimento estrangeiro na China a partir das 4 horas da manhã. Às 6 horas, a zona do euro divulga a balança comercial. E às 8 horas aqui no Brasil tem a divulgação do tradicional relatório Focus pelo Banco Central, a pesquisa semanal com atores do mercado para saber como eles veem os indicadores para o final do ano e também para os seguintes. 1 hora depois, o BC revela os resultados do IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que tenta antecipar os dados do Produto Interno Bruto. Às 9h30 da terça-feira, os Estados Unidos publicam as licenças e os dados de construção de novas casas. À tarde, tem discurso da vice-presidente do Federal Reserve, o BC dos Estados Unidos, Michelle Bowman. Às 5h30 da tarde, o Instituto do Petróleo Americano divulga os estoques de petróleo bruto semanal. À noite, o Japão apresenta os dados de exportação e de pedidos de máquinas. E Pequim divulga a taxa de empréstimo do Banco Popular da China às 10 da noite. Na quarta-feira, o Reino Unido divulga os índices nacionais de preços ao consumidor, a inflação regional britânica. A Alemanha também revela a inflação local medida a partir do índice de preços ao produtor, com a variação de preços identificada pelos produtores locais de bens e de serviços. Ainda na quarta-feira, nos Estados Unidos, tem os dados do estoque de gasolina e petróleo bruto do Instituto de Administração de Energia. Ao meio-dia, um dos integrantes do Conselho do Federal Reserve faz um discurso antes da divulgação das atas da reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, o Copom norte-americano. À tarde, Rafael Bostic, outro integrante do Fed, faz discurso. E às 9 da noite tem o simpósio de Jackson Hole, considerada a principal conferência de política monetária do mundo. 9h30 da noite, o Japão divulga o índice gerente de compras da indústria e do setor de serviços. Na quinta-feira, é a Alemanha que divulga o índice gerente de compras da indústria e de serviços. A zona do euro e o Reino Unido revelam o mesmo índice um pouco depois. 9h30 saem os dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 1 hora depois, tem os dados do índice gerente de compras industrial norte-americano e de vendas de casas usadas. À noite, Tóquio revela os dados de inflação do Japão. Na sexta-feira, o Reino Unido divulga os dados de vendas do varejo e a Alemanha publica os dados do PIB trimestral e anual. Na sequência, a zona do euro divulga o crescimento de salários negociados. Às 9 da manhã, o México divulga o PIB trimestral e anual. Às 11 horas da manhã, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, faz um discurso ao mercado. E à noite, termina o simpósio de Jackson Hole. A Bolívia enfrenta hoje uma eleição que pode marcar o primeiro governo de direita no país em 20 anos. E a votação acontece em um cenário de escassez de combustível e inflação em alta. 2 candidatos conservadores lideram as pesquisas. Eles propõem terapias de choque econômicas para enfrentar a crise, com promessas de privatização, fim de subsídios e abertura para investimentos, incluindo no setor de lítio. A inflação disparada, a falta de combustível e a insatisfação da população impulsionam esse momento de transmissão de poder que pode se estender para um segundo turno em outubro. A esquerda está fragmentada e enfraquecida por divisões internas, com lideranças como Evo Morales inabilitadas e até incentivando votos nulos. Desastres climáticos custaram 3 trilhões e 500 bilhões de dólares na última década. O número foi divulgado durante um treinamento feito pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, também voz importante aí no debate da emergência climática. Os desastres climáticos custaram mais de 4 vezes o valor registrado no período anterior. Al Gore afirmou que o aumento da temperatura global está diretamente ligado à frequência das catástrofes e ressaltou que a indústria de seguros já mede esses impactos. O ex-vice-presidente fez a declaração no encontro no Brasil, o The Climate Reality Project, organização que ele fundou para formar ativistas no combate à crise ambiental. Ele citou a seca recente na Amazônia e os grandes incêndios na Espanha e no Canadá como sinais de alerta. Essa edição termina aqui, mas a gente volta já já com mais notícias para você aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC, a maior emissora de negócios do mundo, agora no Brasil. Até já!